Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Isaías 1:19 que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. João 14:15 ele diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. 1 Samuel 15:22 declara: Samuel respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a oferta de gordura de carneiros. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar sobre os benefícios da obediência. E isso é poderoso na nossa vida. Queridos, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para obedecer, ela significa ouvir com atenção, escutar para praticar. Então, obediência bíblica nunca é apenas auditiva, mas, acima de tudo, uma prática. Uma prática que envolve ouvir a voz de Deus e responder a essa voz com uma ação correta, ou seja, com total obediência. Já no Novo Testamento, a palavra grega carrega a ideia de submissão voluntária à autoridade. Obedecer, irmãos, é alinhar-se à vontade humana à vontade de Deus. Vou repetir aqui. Obedecer é alinhar a nossa vontade, a vontade humana, à vontade de Deus. E reconhecer que Deus sabe melhor e que Deus governa com sabedoria perfeita todas as coisas. Então, biblicamente, obediência é uma expressão de fé, é uma expressão de amor e, acima de tudo, uma expressão do temor do Senhor. Não é uma imposição externa, não, jamais. Mas obediência é uma resposta interna no coração de quem confia plenamente no Senhor. Então, quais são os benefícios da obediência? Primeiro, atrai a bênção e o favor de Deus. Meus irmãos, a obediência, ela abre portas espirituais, mas também ela abre portas naturais. Ou seja, haverão possibilidades e haverão, acima de tudo, oportunidades dadas por Deus por meio da obediência. Segundo, revela o amor e a fidelidade de Deus. Meus irmãos, quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Lembre-se disso. Aquele que é obediente terá a revelação do amor de Deus e da fidelidade do Senhor. Porque a obediência é guardar os seus mandamentos no coração e praticar com atitudes e ações. Terceiro benefício, produz direção e estabilidade espiritual. Irmãos, o crente obediente, ele caminha em segurança, pois ele anda segundo a vontade de Deus e não segundo o seu coração, e não segundo os seus achismos, e não segundo os seus padrões, mas segundo a vontade de Deus. E por último, quinto benefício, gera crescimento e maturidade espiritual. Amados, a obediência fortalece a fé e forma o caráter de Deus em nós. Lembre-se disso. Todo aquele que é obediente aos mandamentos do Senhor, ele é diretamente obediente ao Senhor. Se obedeço o que está escrito, eu obedeço a quem escreveu. Lembre-se disso. E não esqueça, irmão, a obediência, ela preserva a nossa vida diante de Deus e nos leva ao propósito de Deus. Então, obedecer nos livra de muitos sofrimentos desnecessários, nos livra de consequências desnecessárias e nos livra, de sermos prejudicados espiritualmente, porque toda desobediência leva a um prejuízo. Então, muito cuidado com isso. Irmãos, Jesus Cristo, ele é um modelo
a essência da obediência. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte, ou seja, Jesus obedeceu em tudo ao Pai. Quando eu digo que ele foi obediente até a morte, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, por que Jesus morreu na cruz? Porque antes de chegar na cruz, ele sabia que iria passar pela cruz. E ele foi obediente a Deus. E dessa maneira, Deus o exaltou, a Bíblia diz, soberanamente, ou seja, de uma forma soberana, extrema, de uma forma máxima. No entanto, queridos, quais são os males da desobediência? Nós precisamos ter esse cuidado. Primeiro mal de uma pessoa desobediente a Deus e desobediente à sua palavra, os seus mandamentos. Primeiro, a perda da direção espiritual. Todo desobediente, ele vai perder a direção de Deus na sua vida. E aí vai andar pelos seus próprios caminhos e o mal será pior. Segundo mal da desobediência, afastamento da presença e da vontade de Deus. E isso é extremamente perigoso, querido. Quando se perde a presença de Deus, perde totalmente o cumprimento da vontade de Deus na vida. Terceiro mal da desobediência, a quebra da comunhão e o endurecimento do coração. Querido, todo desobediente, ele não tem comunhão com Deus. E ele tem um coração endurecido. Isso é terrível. Quarto mal da desobediência, ele vai ter uma colheita de consequências dolorosas para ele e para sua casa. Todo desobediente vai ter consequências irreparáveis em alguns casos, e toda a sua família vai sofrer. E por último, o último mal da desobediência, o enfraquecimento do testemunho cristão. Todo desobediente, ele vai dar mau testemunho daquilo que é santo e sagrado. Ou seja, a desobediência sempre gera atraso espiritual e prejuízos em todas as áreas da vida. No entanto, todo desobediente normalmente é um teimoso. Lembre-se disso. Todo desobediente normalmente é um teimoso. Então, quais são os males de ser teimoso? Primeiro mal de ser teimoso, resistência constante à correção. Todo teimoso é resistente à correção. Por quê? Porque ele é orgulhoso. E por ser orgulhoso, ele não aceita ser corrigido. Ele está sempre justificando o seu erro, está sempre justificando a sua atitude errada, pecaminosa. A teimosia é um pecado terrível, querido. Porque todo teimoso é orgulhoso, que é o segundo ponto. Querido, o orgulho disfarçado de autossuficiência. Não se esqueça disso. Esse é o segundo mal do teimoso. Todo teimoso está sustentado em uma estrutura de orgulho disfarçada de autossuficiência. Todo orgulhoso é teimoso e todo teimoso é orgulhoso. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Segundo mal da teimosia, a repetição de erros e um ciclo destrutivo que não se encerra. Queridos, todo teimoso, ele cai nos mesmos erros. Ele pratica os mesmos erros. Louvado seja Deus. E há um ciclo destrutivo para essa teimosia. Quarto mal do teimoso, insensibilidade espiritual. Lembre-se disso. Todo teimoso, querido, tem insensibilidade espiritual. Não consegue ser sensível. É uma pessoa fria, é uma pessoa endurecida, calculista. E isso é perigoso, meu irmão. E por último, todo teimoso, ele vai ter uma queda moral e espiritual progressiva. Todo teimoso vai passar vergonha. Todo teimoso vai ter perdas espirituais. Todo teimoso vai ter consequências naturais, emocionais, financeiras, relacionais, familiar e espiritual. Muito cuidado com isso. Irmãos, a teimosia é uma forma silenciosa de rebelião que impede o agir de Deus. Então,
todo desobediente e todo teimoso, ele é rebelde. Se rebelia contra o próprio Deus. E há um perigo muito grande disso. Amados, certo teólogo disse, só quem crê, obedece. E só quem obedece, verdadeiramente crê. Isso é poderoso. A W. Tozer disse, a obediência é a prova visível de uma fé invisível. E por último, para concluir, a obediência não é perda da liberdade, irmãos. Ela é uma proteção divina. Não é estar preso, ou não é carregar um peso. Muito pelo contrário. A obediência é um caminho de uma vida abençoada. Deus não exige obediência para controlar ninguém, mas para conduzi-lo a um lugar melhor. Então a obediência nasce do coração. Aonde há obediência, há bênção. Aonde há desobediência e teimosia, haverá dor, atraso, estagnação espiritual e, acima de tudo, as consequências virão sobre esta pessoa e sobre a sua vida. E sobre a sua família, aliás. Então, aonde há obediência, há bênção. Aonde há desobediência e teimosia, querido, haverá destruição. Obedecer a Deus é uma escolha de confiar nele, de andar e viver segundo o seu perfeito amor e o seu propósito. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo a sua vida, eu declaro sobre você uma graça de Deus para obedecer. Eu oro em nome de Jesus, que você desfrute da confiança, que você desfrute da fé, de crer verdadeiramente, porque crer é conhecer, obedecer e praticar. Então, se tem fé, diz que crê, não conhece, não obedece, não pratica, é tudo menos confiança em Deus. Que Deus guarde a sua vida, que verdadeiramente essa palavra transforme o seu coração e a sua família em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus dos céus olhando para você, há um Deus dos céus preocupado com você e há um Deus dos céus que ama você. Deus te abençoe e que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário e compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz.